Um assunto que pegou todos de surpresa no município de Canindé. Aconteceu logo no começo desta terça-feira um incêndio no centro de abastecimento farmacêutico do nosso município. O incêndio de grandes proporções acabou ocasionando em diversos prejuízos, tanto pelos danos à infraestrutura, como também aos medicamentos de alto valor que ali existiam. Através do Poder Público Municipal, a prefeita de Canindé, juntamente com a secretária de Saúde, o secretário de Segurança e Trânsito, também o perito criminal responsável pelo caso, realizaram uma coletiva de imprensa, convocando todos os veículos de comunicação de Canindé para esta importante coletiva. Acompanhe conosco, então, mais detalhes a respeito deste caso que mexeu com o nosso município. Nós estávamos chegando de Fortaleza, das reuniões, quando aconteceu essa fatalidade no depósito dos medicamentos que são guardados em Canindé. Houve esse incêndio, nós rapidamente, a Secretaria de Saúde localizou os bombeiros, foram todos acionados, foram muito rápido, o problema resolvido, né, de apagar o incêndio, de chegar nas casas, de chegar nos depósitos vizinhos. E, em seguida, nós comunicamos também a delegacia de polícia, né, para, logicamente, acionar a perícia, juntamente com a nossa guarda, que chegou junto e deu total apoio a noite toda. E aí eu lamento muito, peço apoio aqui a toda a população, peço a compreensão. Foi um prejuízo incalculável diante de uma situação, de uma saúde que a gente passa no município de Canindé, com tantas dificuldades para conseguir manter o que já tínhamos, e agora a gente chegar aqui para dizer que tudo foi destruído. Mas vamos erguer a cabeça e vamos comunicar, e o governo do Estado, principalmente a medicação que estava judicializada, tínhamos 5 dias para entregar, ainda estava no prazo, e essa medicação não pôde ser entregue, né? Foi realmente um caso sério. Nós estamos aqui com o Renato Perito, nosso amigo, que sempre esteve na gestão, sempre esteve acompanhando todos os casos de Canindé. Acabou de terminar a perícia, ele vai já falar. Secretário Slaine, que acompanhou desde ontem à noite. Secretário Jean, que desde os primeiros instantes. E, assim, agradecer as parcerias de todos vocês que estiveram lá divulgando, lamentando o fato que houve, mas, infelizmente, aconteceu e nós não podemos aqui baixar a cabeça. Nós vamos resolver, vamos acionar todos os órgãos, vamos fazer o possível e o impossível para manter, e pedir o apoio da população em geral, para que nos apoie e tenham calma e paciência para que a gente possa resolver toda essa problemática que houve ontem à noite. Eu acho que de tudo que nós perdemos lá, e nós perdemos tudo de medicação, e tinha muito material, inclusive material de uso de trabalho, computadores e as geladeiras, onde a gente faz a guarda dos medicamentos que precisam ter uma conservação diferenciada. Mas acho que a nossa grande preocupação é a população. Então, desde ontem, a gente sempre pensava no que aconteceria com a população que hoje busca esse medicamento. Então, alguns esclarecimentos a gente tem que ser dado. A CAF, ela tem 4 tipos de medicamentos que ficam dentro daquele prédio. Nós temos os medicamentos básicos, que para esses medicamentos a população não vai ficar desassistida, porque nós estamos com todas as unidades de saúde abastecidas de medicamentos básicos, que são os antibióticos, são medicamentos para dor, são aqueles medicamentos que a gente diz que é medicamento de posto. Fora esses medicamentos, a CAF tem os medicamentos judiciais, que a dona Rosário já citou, que são aqueles medicamentos que foram comprados para pessoas específicas mediante a processos. Infelizmente, nós tínhamos mais de 50 mil em medicamentos judiciais dentro da CAF, que tínhamos recebido na sexta-feira, e nós tínhamos um período para entrega. Esse período não deu tempo, a gente estava contactando os pacientes para buscar, não deu tempo de entregar, então foram medicamentos perdidos, onde a gente vai entrar com um pedido judicial de um tempo maior, porque tem que fazer novas aquisições desse medicamento. A gente sabe que a população precisa, mas o trâmite, apesar da gente tentar ser o mais rápido possível, às vezes ele não ajuda. Fora esse medicamento judicial, nós tínhamos os medicamentos de alto custo, que são aqueles medicamentos que o Estado manda específico para o paciente. Então, esses medicamentos também foram perdidos. E os medicamentos que são os que mais me preocupam, que são os medicamentos controlados, que a população conhece como os medicamentos de tarja preta, inclusive para as crianças que fazem uso do CAPS e no casulo, que são as crianças autistas. Essa é uma preocupação minha e da dona Rosário muito. Então, mediante essa preocupação, passado todo
o incidente, passado toda a comoção, a gente hoje pela manhã já começou com a parte prática. Então, eu entrei em contato diretamente com a doutora Tânia, secretária de Saúde do Estado, que foi muito solícita. No momento que eu liguei para ela estava assistindo o Bom Dia Brasil, Bom Dia Ceará, aliás, e estava vendo, eu passei os vídeos que eu tinha para ela, e ela, de pronto, já disse, não, a gente não pode deixar o município de Canindé desabastecido. Então, a gente está vendo, junto com a nossa ADS, que é a área descentralizada daqui, um local dentro da ADS, onde a minha área administrativa possa começar a trabalhar a partir de amanhã, e a gente comece a fazer os levantamentos de qual medicamento a gente precisa que o Estado nos encaminhe. A doutora Tânia se prontificou a antecipar a medicação que for preciso. Nós tínhamos recebido medicação agora em novembro do trimestre, que para Canindé, como a gente tem uma contrapartida bem grande, então a gente recebe medicação que dá para basicamente 4 meses, então essa medicação foi toda perdida. O relatório do Horus, que é o relatório do programa estadual que contabiliza o balanço, está informando que nós tínhamos em itens 4 milhões de itens dentro da CAF, que somatiza R$ 713 mil em prejuízo de medicamentos, né? Sem contar com os prejuízos dos 3 freezers da geladeira, sem o prejuízo dos computadores, impressora e ar-condicionados que estavam lá. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que se preocupar mesmo com a medicação. Então, durante essa semana, a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de distribuição, porque a gente já está vendo, junto com a chefia de gabinete, um outro espaço onde a gente possa receber essa medicação do Estado, porque eu também não posso receber para deixar em qualquer local, tem que ser um outro galpão. Aquele galpão ele precisa totalmente ser reformado, porque ele queimou todo. A gente vai estar com a área administrativa funcionando provisoriamente na policlínica, ali na sede da ADS, mas a gente só vai conseguir fazer qualquer tipo de distribuição de medicação, com certeza, a partir da próxima semana. Então, essa semana é um momento onde a gente vai receber o que o Estado puder nos encaminhar. A gente vai organizar qual é o espaço que vai funcionar para que a gente, a partir da próxima semana, volte à normalidade. Lembrando que o que é medicamento básico, a população não se preocupa, ela vai continuar pegando a medicação no posto dela, diabetes, hipertensão, e o que nós conseguimos salvar na hora do incêndio, com a ajuda dos bombeiros, que eu acho que foram primordiais, nós tínhamos nas primeiras alas da CAF uma sala onde ficam as geladeiras. Então, enquanto estava tocando fogo, ele disse, vou tentar abrir a geladeira para ver como é que está lá dentro, e eles conseguiram salvar todas as insulinas. Então, na hora do incêndio, eles tiraram todas as insulinas, foram retiradas, estão abastecidas lá, estão no abastecimento da ADS. Então, as insulinas, né, que é o único de medicamento de diabetes que não ficam nas unidades, ficam na CAF, a gente também conseguiu retirar. E o restante do que é doença crônica, hipertensão, os outros medicamentos de diabetes, os medicamentos de cardiologia, todos esses estão disponíveis nas unidades de saúde e a população vai conseguir realmente retirar. E na próxima semana, eu tenho certeza que o Estado, que é um parceiro grande dessa gestão, vai poder nos encaminhar, sim, essa antecipação para que a nossa população não sinta ainda mais. Eu sei que é difícil pedir uma compreensão, mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que unir forças. Eu quero agradecer aqui todos os secretários da região, desde cedo, inclusive, se prontificando a enviar o medicamento que eles tivessem em estoque de algum paciente de urgência. O Hospital São Francisco, que hoje pela manhã disponibilizou o que tinha de medicação e o que tivesse de insumo dentro do Hospital São Francisco. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Os bombeiros, que ontem, na primeira chamada, já estiveram conosco lá. Fiquei muito preocupada com eles, era uma fumaça muito tóxica, porque não era uma fumaça normal, era uma fumaça misturada com medicação. Então, chamamos o SAMU e o GSU, agradecer também os dois que estiveram prestando assistência aos bombeiros. Eu acho que a maior dificuldade em apagar o fogo é porque eles não aguentavam ficar muito tempo lá dentro, por conta que era como o bombeiro dizia, era uma fumaça diferenciada. Então, eles não inalavam só a fumaça normal, eles inalavam a fumaça misturada com medicamento. Então, era muito complicado. E também nós tivemos várias ajudas, inclusive das pessoas que moram naquela rua, que ajudaram a abrir a porta, teve uma vizinha que tirou a própria porta, tiraram a porta dela para servir de sustentáculo para a porta da CAF. Então, assim, eu acho que nessa hora a gente precisa de ter muitas pessoas nos ajudando. Agradecer aqui o Jean, que está aqui conosco. Eu acho que a equipe do Jean foi também primordial em resolver a questão do perímetro. Passaram a noite lá, porque a gente estava com tudo aberto, então, assim, não tinha como ficar só um vigia, porque ele não é uma vigilância armada. E a Guarda Cidadã, junto com a Guarda, ficou lá. O capitão Antoniel, que também, de pronto,
solicitou que fosse uma viatura passar a noite, né, também lá passando para dar um suporte aos meninos. Então, assim, era muita gente ajudando. E hoje pela manhã, todo o que nós passamos, a gente conseguiu um atendimento na delegacia, através do doutor Daniel, que de pronto também já fizemos o BO, porque o Estado precisa desse BO para que a gente possa justificar e assim a gente receber essa antecipação de medicamentos, junto com a nossa perícia, que está aqui também, o Renato, que também esteve lá, para dar até para a gente uma certeza de eu colocar a minha equipe lá dentro, porque assim, eu preciso entrar para ver o que é que a gente consegue retirar de computadores, o que é que consegue se aproveitar, pelo menos em partes, e aí eles já passaram por lá, fizeram essa perícia junto com o engenheiro, para ver o que é que a gente pode fazer, porque também não é o interesse a gente colocar em risco a vida de nenhum funcionário, apesar que ontem os funcionários da manutenção da Secretaria de Saúde estavam todos lá, inclusive querendo entrar junto com o bombeiro pedindo calma, e a intenção de quem é funcionário da saúde, que sabe que a saúde pública é importante e gosta do que faz, era ajudar. Então, eu acho que muita gente ajudou e, como a dona Rosário falou, não é a primeira vez que a gente passa por problemas, não é a primeira vez que essa gestão passa por problemas, e a gente venceu todos, e esse vai vencer também. A gente vai reabastecer a CAF, a gente vai reconduzir os pacientes para um local adequado para receber os medicamentos, e, se Deus quiser, vai ser, na nossa gestão, um passado ruim, mas que a gente superou como todos os outros. A saúde do Brasil já vive uma dificuldade tremenda, e você perder quase R$ 1 milhão de medicamentos não é fácil, né? Uma cidade como Canindé, que precisa, né, de uma saúde, como o Brasil precisa. Mas, infelizmente, aconteceu, né? Nós tivemos um local hoje pela manhã, eu, o perito Fernando, que ele está dando apoio essa semana aqui na operação que nós estamos fazendo, e, por coincidência, uma boa coincidência, ele é engenheiro eletricista. Então, fomos juntos, eu, ele e a Anarelli, que é auxiliar de perícia, que também trabalha nessa área. Fizemos o levantamento hoje pela manhã na CAF, né, já que à noite não tem condições, porque imediatamente após o incêndio, existem muitos gases tóxicos, então a gente corre até risco de passar mal e morrer envenenado, morrer por asfixia no local de incêndio. Hoje pela manhã ainda estava muito ruim, né, então até um pouco roubo por causa disso. Nós passamos 1h30 lá dentro e constatamos realmente que o prédio, os medicamentos estão todos danificados, como a doutora Islane falou, né, até porque houve superaquecimento, né, chegou a 300, 400 graus e não tem medicamento que resista. O que foi queimado está ruim porque foi queimado. E o que foi exposto ao superaquecimento, com certeza perdeu o seu efeito, não tem como mais ser utilizado. E o senhor pode ver uma foto por aí, tem uma caixa ali que está intacta, mas infelizmente não serve para reaproveitar. A questão do estrutural, nós falamos com o Fernando Engenheiro, a doutora Islane estava presente, a estrutura em si do prédio não foi danificada, né? As tesouras de ferro estão intactas, graças a Deus o fogo foi contido antes de danificar a estrutura do prédio, mas as paredes de gesso têm que ser demolidas e refeitas, né? Porque o gesso não tem uma resistência como tem a alvenaria tradicional, que é o ferro e o cimento. Então, ela vai mandar demolir e para refazer a CAF ali, penso eu, né? Quanto à questão do incêndio, né? Quando a perícia criminal é acionada, é porque todo incêndio ele tem várias naturezas. Podia ser criminoso, acidental, um curto-circuito provocado pela rede de abastecimento, que é a Enel. Nesse caso, nós encontramos lá como foco de incêndio, né, um aquecimento termoelétrico de um equipamento que é o ventilador, e foi um incêndio acidental. Né? Então, a gente não teve outro... foi o que gerou o incêndio. Foi o que gerou o incêndio, não tem outra vertente. Só tínhamos um foco de incêndio. Quando é um incêndio criminoso, existem vários focos, porque o incendiário bota fogo no local, bota no outro, fica tentando até conseguir fazer o incêndio se proliferar. Quando é um incêndio acidental num equipamento eletrônico, causado por pelo aumento termomagnético da temperatura, aí sim acontece um único foco. Nós conseguimos resgatar o ventilador debaixo dos escombros lá, estava queimado, o motor realmente estava bem danificado, né? Então, é característica que houve ali um superaquecimento e, infelizmente, veio a provocar, né, esse incêndio todo e esse prejuízo enorme para a sociedade canidense. Exatamente, Dari. Bom dia a todos. Bem, ontem, por volta das 20h30, a nossa central recebeu o chamamento dos vizinhos, né, da central de abastecimento, informando que teria foco de fumaça e possivelmente estaria pegando fogo no depósito. De início, uma das equipes já se deslocou ao local, tentou de imediato abrir o portão, mas o portão é elétrico, né, e como deu uma pane eletrônica lá, então foi inviabilizado. A equipe também de imediato já tinha acionado os bombeiros, tinha chamado,
né? E quando os bombeiros chegaram, aí foi que, juntamente com a guarda, conseguiram arrombar o portão. A parte da guarda foi no isolamento da via, o quarteirão todo. Haja vista que é uma rua central, bastante movimentada, de muita vizinhança. Então, fizemos o isolamento e também no perímetro de frente, afastar os curiosos, né, e moradores ali para não inalar essa fumaça tóxica, né. Depois disso tudo, depois que os bombeiros terminaram todo o serviço, né, de aferição lá do incêndio, nós reforçamos a vigilância, a pedido da secretária Slaine. Nós deixamos o projeto Guarda Cidadã com a viatura e 4 homens, juntamente com o vigil do local, permanecer a noite todinha até o amanhecer. E durante esses dias nós iremos reforçar a vigilância lá, iremos fazer rondas periódicas, até ser retirado todo o resto de material do local. Realmente é muito triste, mas infelizmente foi um fato que aconteceu e é seguir em frente, né? O poder público já está se mobilizando. Pouquíssimas horas depois de todo este infeliz incidente, todos os poderes legislativo, executivo e judiciário já estão se mobilizando para elucidar este caso, levantar mais informações e, assim, encontrar uma solução para este incêndio, saber a causa dele, calcular quantas pessoas, infelizmente, vão ser prejudicadas em decorrência deste infeliz acidente. Mais informações certamente vão surgir ao passar do dia, à medida em que as investigações continuarem e assim tomarem encaminhamento. As imagens são de Naldo Pinheiro. Sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.